Autárquicas 2013. Conheça os candidatos, os desafios, as polémicas. A análise do futuro da região pelos novos protagonistas. As primeiras entrevistas. Tudo em destaque num novo programa especial Autárquicas na Alto Minho TV. Vila Nova de Cerveira, um concelho politicamente pacífico, pelo menos até agora. O recém-criado movimento independente Pensar Cerveira e a nomeação do seu candidato às eleições de outubro tem dado o que falar. No 6º programa especial Autárquicas 2013 da Rádio Valdeminha, em parceria com Alto Minho TV, então nosso convidado Fernando Nogueira tem 60 anos, pertenceu durante 2 décadas aos quadros técnicos dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, depois enverdou então pela vida política, nomeadamente um mandato como vereador, isto já no executivo no ciclo de José Manuel Carpinteira pelo PS em Vila Nova de Cerveira e depois de 15 anos como vice-presidente ainda do atual executivo. Obrigada pela sua presença, antes de mais. Fernando Nogueira foi acusado publicamente de sede de poder. Digamos que o Partido Socialista, também digamos que a oposição critica-o por encabeçar uma lista independente depois de pertencer tanto tempo ao Partido Socialista. Como é que responde a estas vozes críticas? Antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite e obrigado por me darem a oportunidade de poder esclarecer estes assuntos perante todo o auditório, mas especialmente perante os cerveirenses. Começo por responder à questão da sede do poder e a resposta é fácil. É evidente que o outro candidato tem que dizer alguma coisa. Eu costumo dizer que as pessoas, quando se veem muito ao espelho, têm tendência a julgar os outros por eles próprios. Não sei se será essa a situação ou não. De qualquer forma, sempre lhe direi que se fosse a questão da sede do poder, provavelmente estaria muito melhor onde estava, que era no Partido Socialista. Toda a gente sabe, toda a gente perspectiva que aparece aí um novo ciclo, novas oportunidades para quem tem alguma apetência, para quem tem algumas aspirações. Cheira ao poder no Partido Socialista, é óbvio, pode demorar mais uns meses, menos uns meses, mais um ano, menos um ano, e apesar de toda esta circunstância, de eu não poder momentaneamente prosseguir o caminho que eu entendia que devia prosseguir, se eu tivesse essa sede de poder e se tivesse essa ambição a outras pessoais, parava, fazia um recuo estratégigo, ficava quietinho e provavelmente poderia ter outras oportunidades, ou ter ou não ter, mas era muito mais fácil que as tivesse. Portanto, não é esse o meu objetivo. Estou aqui porque entendi que tenho muito ainda para dar à sociedade cerveirense e ainda me sinto com força e com a disponibilidade necessária para esse facto e, como tal, a resposta nesse caso é simples. Depois também eu tenho um percurso profissional já... Que fala por si. Já um percurso profissional, já ando na vida profissional há cerca de 40 anos, 20 das quais, ou 19, mais em concreto, na vida autárquica. As pessoas conhecem-me. E você é conhecedor também dos meandros do Concelho de Vila Nova de Cerveira. Mas neste contexto era para lhe dizer que realmente não é fácil, ou eu diria mais, é impossível a alguém durante 20 anos esconder a sua personalidade ou o seu caráter. E as pessoas em Cerveira conhecem-me. Praticamente toda a gente me conhece o meu caráter, conhece a minha postura. É evidente, com os meus defeitos, com as minhas eventuais qualidades, mas toda a gente sabe que a minha postura tem sempre esta. Coerente, serena, nunca me pus em bicos de pés para cortar fitas, nunca acotovelei ninguém para aparecer na fotografia. Portanto, não vejo porquê de ser acusado de sede do poder. Poderia, e estas coisas do caráter e da personalidade,
são interessantes porque elas não se mudam de um dia para o outro. Podemos, eventualmente, fazer uns retoques de maquilhagem, uns consultores externos darem-nos umas dicas e nós enganamos alguém, ou toda a gente, eventualmente, durante umas semanas, durante um mês, durante 2. Mas estas coisas são como a ferrugem. A ferrugem está instalada numa superfície metálica e se nós tivermos necessidade de a pôr polidinha e bonita, em pouco tempo conseguimos. Damos-lhe umas pinceladas, uma boa tinta, damos-lhe um verniz por cima e ela fica impecável e limpa. Ao fim de pouco tempo, ela reaparece bem ao de cima. É inevitável. E o caráter e a personalidade é a mesma coisa. Portanto, que me serviria a mim, durante agora umas semanas ou uns meses, estar aqui a fazer alteração de caráter ou de personalidade. Não. Procurarei, e falo-ei de certeza absoluta, manter a minha postura destas últimas décadas e ser coerente comigo mesmo. Portanto, já disse que ainda sente que tem muito para dar ao Conselho, por isso mesmo é que integrou este movimento. Mas vamos, digamos que, recuar um pouco. O Fernando Nogueira foi concorrente, se assim se pode dizer, com o João Araújo nas eleições diretas de 8 de dezembro do ano passado. Portanto, saiu perdedor, por assim dizer. Há alguma causa e efeito no sentido de depois surgir um movimento? Digamos que este movimento foi a pensar em si. É assim. Este movimento não tem... É evidente que haverá sempre alguma ligação posterior. O movimento já existia, já se notava, quem estava atento à sociedade cerveirense, quem estava atento à realidade, já notava vontade na sociedade que aparecesse algo diferente do que existia em Cerveira, não diferente no país, porque já estes movimentos cívicos já existem um pouco por todo o país, estão agora em franca expansão e o futuro provavelmente será dos movimentos, pelo menos em termos autárquicos, dos movimentos independentes. Portanto, já se notava uma apetência e uma vontade de que aparecesse algo diferente, um movimento diferente. Independentemente de eu estar ou não estar no movimento, eu só apareci já muito mais tarde, quando já havia um certo... Uma história que ainda vamos também esmiuçar. Exatamente. De qualquer forma, eu tenho a certeza absoluta que quer eu integrasse ou não integrasse o movimento, ele iria aparecer e iria surgir na disputa destas eleições autárquicas. Mas tem noção que o seu nome causa um bocado de polémica, digamos que... Provavelmente, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção, eu não quero causar polémica, não quero causar divisionismos. Eu não estou aqui, ou neste movimento, contra ninguém, nem contra os partidos. É evidente que quando concorremos estamos em oposição, mas deve ser uma oposição salutar, não precisamos de estar deliberadamente contra, temos uma posição diferente, é só isso, porque eu digo, os partidos são importantes, foram e são um dos pilares fortes da democracia. De qualquer forma, os movimentos cívicos que estão agora a aparecer também têm que ser considerados como tal, e daí quem tenta desvalorizar os movimentos cívicos, e eu entendo a posição corporativista de quem está nos partidos e defende os partidos, não me dificulta nada fazer esse tipo de pensamento. De qualquer forma, estes movimentos cívicos têm todo o direito de aparecer, de se consolidar, de querer apresentar os seus projetos e portanto, isto é uma realidade de hoje, já com algum tempo, mas neste momento uma realidade muito vincada. Mas algo inédito no Conselho de Cerveira, ou não? Não, já não é inédito. Já nas últimas eleições autárquicas apareceram há 2 movimentos independentes para para assembleias de freguesia, que deram juntas de freguesia, por acaso 2 movimentos vencedores. A nível de executivo municipal, em Vila Nova de Cerveira, é inédito. Mas tudo tem que acontecer por uma primeira vez, tudo tem um princípio. Falou também, na altura em que perdeu as eleições, portanto, contestou o resultado, falou em erros. Que erros são esses? O que é que levou a contestar e que o partido, pelos vistos, não lhe deu resposta? Bom, é um assunto que a mim não me agrada muito entrar por aí, não quero causar polémica, como disse. De qualquer forma, é evidente que temos que esclarecer esse assunto. Houve umas eleições diretas, eu quando me propus, a história é muito anterior a isso. Sim. A história é muito anterior, não começa com as eleições diretas.
A história começa nos finais de 2010. Mas pronto, se nos cingirmos, isso dará um programa só por si, ou um livro, se quiser, com erros de todas as partes, meus também, com certeza, eu também era responsável e portanto, todos nós temos a nossa quota parte da responsabilidade em todo este percurso. De qualquer forma, cingindo-nos às diretas, efetivamente, quando me predispus a disputar as diretas, já num quadro difícil, foi porque entendia, as diretas no Partido Socialista foi uma promessa do secretário-geral, ele foi eleito com base em várias promessas, uma delas foi esta, e depois tudo foi feito no partido, o aparelho partidário tudo fez para que não houvesse diretas em lado nenhum. Não conseguiram em alguns municípios, nomeadamente em Vila Nova de Cerveira, foram poucos em que houve diretas, mas tudo foi feito. Os aparelhos partidários têm destas coisas. Bem, eu também já por lá andei, também sei como é. Isto nem é uma crítica sequer, é uma constatação. Entendiam que realmente não havia diretas, por uma questão de pertença à unanimidade, e eu, como sempre fui, sou e serei, penso eu, contra os falsos unanimismos, prefiro a unidade quando ela é necessária. Entendo que a questão do partido único é passado, usava-se muito na União Soviética, portanto hoje acho que está fora de questão. Todos os cidadãos e todos nós temos direito a ter uma outra opção. Podemos até nem usá-la, mas temos direito, no mínimo, a tê-la. Portanto, eu fiz um pouco de fim-capé e saí fora das orientações do aparelho partidário. Na minha consciência, com consciência tranquila, na minha forma de ver, corretamente. Não ofendi ninguém, não procurei constranger ninguém, não procurei... Pronto, procurei que esse processo das diretas fosse o mais tranquilo possível, e penso que foi. No aspecto da sua concepção. Da discussão. De qualquer forma, à partida, isto visto a posteriori é muito mais fácil de analisar, estava condenado ao insucesso, como é óbvio. Se o aparelho entende que se deve proteger, protege-se de cima a baixo, não há volta a dar, temos que ser realistas. Com razão ou sem razão, eu entendo que o processo teve algumas incongruências, o processo administrativo teve algumas questões menos claras, teve algumas falhas. E, contrariamente ao que se diz, eu fiz a reclamação. Tenho aqui a documentação, se quiser ver, não vale a pena estar aqui a mostrar-las para a Câmara, mas depois, se quiser ver, fiz a reclamação no local certo, para o órgão certo, no momento certo. Portanto, não obtive resposta. Depois, é evidente, e depois dizem uma verdade, para combater esta minha posição, que é assim, mas não houve contestação ou não houve no ato eleitoral em si. Efetivamente, não. O delegado da minha candidatura, que era o Dr. Vítor Nelson, tinha uma contestação para inscrever na ata. E no final, quando soube o resultado, eu disse-lhe, em minha opinião, ele podia o ter feito, se entendesse, mas optou pela minha posição. Não vale a pena fazer contestação. E esqueçamos este assunto. Por duas razões. Primeira, porque, como eu já disse, conhecendo eu os meandros dos aparelhos partidários, a contestação é para, de resultado, dar zero. Então, estamos a perder tempo e ainda se rirem da nossa posição. Isto é, com toda a franqueza, é isto que eu penso. Posso estar errado, mas é isto que eu penso. Mas, portanto, os factos vieram-me a dar razão. Houve outras contestações em outros locais que deram, como sabe, exatamente zero. Algumas elas foram anunciados os resultados antes de haver uma apreciação formal sequer. Portanto, à partida, já sabia o resultado. E depois, por uma outra razão ainda, é que eu ainda tinha uma vaga expectativa de que pudesse haver algum consenso, alguma vontade, que eu já entendia que não havia. Mas que pudesse haver alguma vontade de haver uma aproximação de posições. Eu não estava eu, no meu entender, numa posição irredutível. É evidente que não seriam situações fáceis, não seriam negociações, entre aspas, não seriam acordos fáceis, uma conversa fácil, mas era possível.
nunca houve não houve essa vontade. E depois, a partir dali, as coisas até se complicaram ainda mais, mas pronto. E sente que o Partido Socialista, portanto, Conselheiro de Vila Nova de Cerveira, com toda esta situação, abriu-se uma fissura? De certa forma. Mas deixe-me só para rematar. Para a história, o que vai contar, efetivamente, é o resultado que foi obtido nessas eleições diretas. Houve duas candidaturas, uma saiu vencedora e a outra saiu derrotada. É isso que vai contar para a história. Todos os factos intermédios não vão contar. Eu tive menos votos que o outro candidato, apesar de tudo, tive uma votação que considero não seja desprestigiante. No contexto em que ela foi conseguida, obtive 40% dos votos e outro candidato 60%. Na realidade, houve uma diferença de 60 votos. De qualquer forma, entendo que o resultado em si não é um resultado que nem me desmoralizasse, nem me constrangisse. O Fernando Nogueira, portanto, nessa altura teve que suspender as funções autárquicas, portanto, de vice-presidente do Executivo, com também alguns pelouros. Quando regressou, e segundo algumas declarações que já fez, nomeadamente na sua apresentação como candidato às autárquicas de 2013, diz que não lhe foram atribuídas funções executivas. Pronto. É assim, quando eu parti para a campanha eleitoral e por alguns constrangimentos que eu estava a observar, porque como funcionário ou como vereador e vice-presidente tinha as minhas funções na Câmara Municipal, mas tinha que continuar a exercer as minhas funções, tinha que contactar quer com as pessoas, quer com funcionários, e estava a ser acusado de estar usar as minhas funções para fazer campanha eleitoral. E eu acho que, primeiro, não merecia esse tipo de tratamento, mas não querendo causar constrangimentos a mim, que isso não me preocupava muito, mas especialmente às pessoas com quem eu contactava, entendi por bem, não sei se bem ou mal, mas entendi por bem, suspender as funções autárquicas. É evidente que isso dependia do órgão autárquico. Eu apresentei um requerimento à Câmara Municipal e a Câmara Municipal achou por bem autorizar a minha suspensão de mandato por cerca de 30 dias. E, como é óbvio, e o Sr. Presidente, quando eu suspendi os mandatos, é evidente, fez um despacho no estrito uso das suas competências e, muito bem, na minha perspectiva, avocar para si as funções que me estavam distribuídas e depois a distribuí-las, podiam fazer ou não, mas entendeu distribuí-las a um outro vereador. São competências do Sr. Presidente, perfeitamente legais, nada a dizer sobre esse assunto. Depois, quando, no fim desse período, regressei à Câmara Municipal, comuniquei ao Sr. Presidente que iria retomar as funções na segunda-feira seguinte, e na segunda-feira, quando cheguei, fui falar com o Sr. Presidente e disse-lhe: estou aqui. Para continuar o trabalho? Para continuar o trabalho. Pronto. E fiquei à espera. O Sr. Presidente esqueceu-se de mim. Portanto, a relação profissional e até pessoal que existia com José Manuel Carpinteira também saiu aqui ferida? Eventualmente terá saído um pouco beliscada. Eu não guardo rancor a ninguém, muito menos ao Presidente Carpinteira, não faltava mais nada. É evidente que há sempre... Sai exatamente um pouco magoado neste processo. Agora, estas coisas também são ultrapassadas, mantemos uma relação perfeitamente civilizada, não tivemos nem teremos com certeza nenhuma discussão sobre isso. Usou as prerrogativas que a lei lhe conferem e provavelmente, não sei, isto é uma interpretação muito pessoal. De qualquer forma, e posso estar a ser injusto, de qualquer forma, este esquecimento que ele teve durante 15 dias para comigo, provavelmente foi uma certa forma de dizer: bem, não acataste aqui as instruções que havia do partido, quiseste fazer aí uma candidatura, quiseste pôr-te em bicos de pés e agora tens que levar aqui um castigozinho, até para exemplo de outros que não devam sair da linha. Não sei se é esta a razão.
É a minha interpretação. E isso a mim, efetivamente, na altura magoou-me, hoje já ultrapassei e não vale a pena, nem quero sequer especular sobre isso. Exatamente. Neste momento, portanto, o Fernando Nogueira pediu a desvinculação do Partido Socialista, nomeadamente porque assim também, digamos, as diretrizes do partido não permite, digamos, que uma pessoa que é militante, que depois integra um movimento independente. Já está desvinculado? Como é que está? Qual é o ponto da situação? É assim, eu entendo, não seria obrigatório que eu o fizesse. Aliás, mas incorria num processo, certamente. Exatamente. Há opiniões divergentes sobre esse assunto. Há quem defenda que se deve pedir a desvinculação, há quem defenda que não, e o partido que usa os mecanismos que estão estatutariamente previstos. Eu, como conheço bem os estatutos do Partido Socialista, entendi tomar esta posição, até por uma questão de coerência, porque não me estava a ver num movimento independente de assumir uma posição de relevância e continuar a ser militante do Partido Socialista. Não era que isso me incomodasse propriamente, mas achava que eticamente correto. Não era correto. Não sei se essa não é, mas para mim não era. E fiz o que assumi as responsabilidades e as consequências do ato que tinha praticado anteriormente, que foi aceitar o desafio para encabeçar a lista do movimento às autárquicas. E pedi a minha desvinculação do Partido Socialista. Já pedi. E, portanto, comuniquei aos órgãos próprios. E também tive o cuidado e como sempre fazia, na minha atividade política e nas atividades municipais, a primeira pessoa a quem eu dava a conhecer todas as minhas intenções e o que ia fazer, ou se eventualmente tinha praticado um ato e depois, relevante, é evidente, não é? Era o Presidente da Câmara. E como tal, quando tomei esta decisão e quando, no dia, 2 ou 3 dias depois de ter aceito este desafio, fui falar com o Sr. Presidente da Câmara e comunicar-lhe a minha posição. Tem-se falado muito, nesta altura, até na Assembleia da República, pode vir a ser discutida a questão de um período de nojo, nomeadamente pode-se aplicar ao seu caso, digamos que pertence ao Partido Socialista, agora vai integrar listas como independente, é aquele entra e sai dos partidos. Qual é a sua posição? Concorda ou não? Esta é uma posição que, se vier a ser adotada legalmente, teremos que respeitar. Concordemos ou não concordemos com ela. Eu entendo que isto que é uma verbalização puritana da situação, há muito puritanismo na verbalização que depois não tem correspondência na prática. É um facto na sociedade. De qualquer forma, relativamente a esta questão que se agora está a discutir, é uma questão que tem muitos antecedentes, há muitos exemplos de pessoas que passam de um partido para o outro, quer a nível local, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Eu dou-lhe 2 ou 3 exemplos. O atual e muito recente primeiro-ministro italiano, que teve sucesso a constituir agora um governo ao fim de 2 meses e que ninguém conseguia, foi um homem que passou por grande parte dos partidos do espectro político italiano. E chegou ao Partido da Democracia italiana e conseguiu agora fazer um governo quando outros não conseguiram. Porquê? Até pode ser um pouco da experiência que conhecia dos outros partidos. Não sei se é assim. Acha que se ganha? Não sei se ganha, se não ganha. Pode ser uma boa abordagem também à questão. Em Portugal, e vamos ao Partido Socialista, por exemplo, o Partido Socialista teve recentemente 2 ministros que foram fundadores de um partido que atualmente até está no governo. Concretamente, o Dr. Freitas do Amaral e o atual deputado Basílio Horta. Foram fundadores do CDS, foram ministros do PS. Temos imensos exemplos, temos, sei lá, dezenas, se calhar, de exemplos de pessoas que passaram de um partido para o outro. Temos no PSD uma grande militante, destacada militante do Partido Comunista, a Zita Seabra, mas temos o próprio Presidente da Comissão Europeia, de onde é que ele veio. Portanto, temos imensos exemplos. É bom, é mau? Não sei, a história é que eu há de dizer, eu não tenho competência para dizer se isso é bom ou se é mau. O que é facto é que isso é uma realidade. Em Vila Nova de Cerveira, eu conheço a história política de todos os atores de Vila Nova de Cerveira. Isto também está cheio desses exemplos. Eu próprio já fui concorrente
em listas de outro partido antes de ser concorrente nas listas do Partido Socialista, há 20 e muitos anos atrás. Portanto, não vejo. É evidente que há quem defenda que isto que não deve ser assim. Os partidos deviam ser intocáveis, devemos manter uma fidelidade aos partidos. O que é certo é que as pessoas hoje, mais que nunca, estão muito desencantadas com os partidos. E é por isso que surge este movimento Pensar a Cerveira. Vocês dizem-se independentes, mas no fundo... Não são independentes, Exato. Ou seja, independentes por uma questão legal, porque estão fora dos partidos. São independentes dos partidos, mas as pessoas têm as suas convicções e têm as suas sensibilidades políticas. Eu acho que não há nenhuma incoerência. Aliás, nós, antes disto ser permitido, muitas vezes ouvia-se dizer na população, na gente simples, isto era bom que não houvesse partidos, porque podia-se ir buscar o melhor elemento dali, do A, do B e do C, e fazia-se aqui uma boa equipa. Isto na teoria. Porque na prática poderia não ser bem assim. Mas isso dizia-se com muita frequência. Isto, o ideal era podermos contar com o senhor fulano que está até num partido X, o senhor não sei o que está no partido Y, e assim sucessivamente. Estes movimentos, não sei se vão ter sucesso ou não, mas é um pouco essa a ideia, porque neste movimento do Pensar Cerveira tem militantes ou ex-militantes de vários partidos com sensibilidades, com todas as sensibilidades políticas, desde o CDS-PP ao PSD, ao PS, ao Bloco de Esquerda, ao Partido Comunista. E para já tem conseguido haver harmonia, eu não sei, estou convencido que vai continuar a haver. O futuro dirá. Mais difícil é, e eu confesso que até há pouco tempo tinha alguma dúvida da eficiência destes movimentos, não por eles em si, não por esta vontade e por esta eficiência que eles podem vir a demonstrar, mas pela aceitação. Era isso que eu também, uma das minhas perguntas, como é que tem sido, antes de mais, a reação das pessoas? Eu dizia isto e comentava no círculo das minhas conversas, que os movimentos independentes há alguma relutância, porque as pessoas ainda estão muito agarradas aos símbolos, ainda veem a mãozinha ou a setinha, ou estas coisas, e dificilmente ainda estamos, apesar de eu entender que poderá vir a ser o futuro, pelo menos em termos autárquicos. Mas, efetivamente, o que eu constato é que, no caso em concreto, e não sei nos outros, eu só posso falar por aquilo que conheço, a reação das pessoas e a adesão tem sido excepcional. Nós não nos temos preocupado em ir procurar as pessoas. As pessoas vêm ter connosco. As pessoas vêm ter connosco e dizem assim, vocês estão aqui num movimento e tal. Eu, na minha freguesia, também queria constituir uma lista de independentes. Então, já reuni um grupo de pessoas. E nós, o que é que nós fazemos? Enquadramos essas pessoas, só lhes damos o apoio, burocrático. Mais nada. As pessoas são independentes por si, são praticamente autossuficientes. Nós fazemos-lhe um enquadramento burocrático. Quase exclusivo. Tem sido muito bem aceito, pelo menos da forma como as coisas nos vão chegando. Depois, na prática, veremos. Os cerveirenses depois é que vão decidir. E porquê Pensar Cerveira? Apesar de um ciclo enorme de José Manuel Carpinteiro, ainda há muito o que fazer, da qual também você fez parte, não é? O nome é um nome. O nome é um nome. Eu diria que, já no século XIV, o Dom Dinis pensou Cerveira e pensou em Cerveira. E, a partir daí, muitos ilustres cerveirenses têm pensado Cerveira e pensado em Cerveira. E eu espero que, daqui para o futuro, muitos outros continuem a fazer o mesmo. Nós não queremos a exclusividade de pensar Cerveira. Agora, queremos o direito de também poder pensar em Cerveira e pensar em Cerveira. E quais são os pilares fundamentais deste movimento? Os pilares do movimento é uma intervenção cívica, social e também nós quisemos meter a intervenção política no movimento. Portanto, de qualquer forma, a ideia do movimento, a ideia de fundarmos uma associação é muito posterior a este movimento, à criação, porque este movimento apareceu de uma forma exógena. As pessoas movimentavam-se, apareciam e diziam: nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos contribuir. E quando eu e mais meia dúzia de pessoas aparecemos depois neste evoluir da situação, já um pouco mais tarde, olhando para aquilo, dissemos: temos que pensar em enquadrar esta situação, porque a maioria dos movimentos
o que é que acontece com estes movimentos independentes? Há uma figura, ou há uma personalidade, e à volta dela cria-se um movimento exclusivamente para um fim eleitoral. E é assim que cresce. No nosso caso é rigorosamente o contrário. Existia a massa crítica, existiam as pessoas... E depois foi-se buscar a sua figura. E depois fui eu, não podia ser outro qualquer. Foi unânime. Se não fosse eu... Não. Se não fosse eu na votação, que vale o que vale, acho que isso tem uma importância, votaram 77 pessoas, tive 2 abstenções e 75 votos a favor, mas isso vale o que vale, até podia haver votos contra ou ser unanimidade, eu acho que vale muito pouco. De qualquer forma, se não fosse eu, outra pessoa apareceria de certeza absoluta a dar continuidade a este projeto. Porque isto para explicar um pouco como é que apareceu o movimento. Este movimento, então, apareceu e nós entendemos que lhe devíamos, em primeira instância, dar um determinado enquadramento. E esse enquadramento foi constituir uma associação, porque este movimento, nós na altura não sabíamos, ainda nem sequer tínhamos feito, como se costuma dizer, apalpado o terreno, ou ainda nem sequer tínhamos a percepção do que poderia vir a valer. E qual foi a ideia? A ideia foi criar uma associação que, com aquela massa crítica que existia já, era sempre bom para a sociedade cerveirense. Desse ou não desse algo em termos de disputa eleitoral, poderia ficar sempre uma associação que poderia contribuir para o desenvolvimento sociocultural, social. Portanto, se não conseguirem o vosso propósito político, se assim se pode dizer, a associação vai manter-se. Mas mantém-se. Mas a associação ativa. É para manter. Quer haja resultados políticos, quer se concretize, e eu estou convencido que este movimento se vai concretizar, mas mesmo que não se concretizasse a associação... Acha que está confiante num bom resultado? Qual seria o bom resultado para um movimento independente? Para este movimento independente é vencer as eleições autárquicas. E está confiante? É o único resultado bom. O outro é um resultado aceitável, qualquer outro resultado é aceitável, e isto, na democracia que temos, não é contestável, as pessoas votam e ponto final, nós temos que aceitar, quer se gosta, quer não gosta. É assim, é um dos problemas que nós temos. A nossa campanha tem que ser uma campanha simples, tem que ser uma campanha direta, evidente, tem que ser uma campanha direta, uma campanha muito pessoal. Não temos os apoios financeiros que os partidos tradicionais têm, que os partidos têm, não é os partidos tradicionais, e daí as nossas dificuldades e limitações. Agora, isto ultrapassa-se com boa vontade, ultrapassa-se com mais trabalho, ultrapassa-se com mais presença junto das pessoas e penso que o resultado que poderá ser exatamente o mesmo, até porque... Hoje, acha que conseguem derrubar um ciclo socialista em Cerveira? É assim, eu não gosto muito, há determinadas expressões que eu não gosto. Do derrubar, do não sei o quê. Não é essa a intenção, nós não queremos derrubar ninguém. Temos uma opção diferente e expô-la. E se tiver sucesso, cá estamos para dar o nosso melhor, a nossa inteira e total dedicação à causa pública, para estarmos completamente disponíveis como sempre estivemos. Eu costumo dizer, já agora se me permite parênteses, eu nestes últimos 19 anos casei com a Câmara Municipal, não casei com a minha mulher, ela ficou... Pronto, sempre em segundo plano ou em terceiro plano, foi sempre um pouco isto. Acha que deu muito para Vila Nova de Cerveira e agora o reconhecimento das pessoas pode manifestar-se? Na minha perspectiva, dei muito. Não sei se dei tudo que as pessoas necessitavam, se calhar não. As pessoas precisavam de muito mais, queriam mais, naturalmente. Eu dei tudo o que podia e o que sabia. Se o fiz sempre da melhor forma, os outros que o julguem não poderei eu julgá-lo. De qualquer forma, a minha disponibilidade foi sempre total. E enquanto estive no Partido Socialista, sempre fui leal, fiz sempre tudo o melhor que pude e sou pelo Partido Socialista. Agora, esse ciclo passou, estamos num outro ciclo. As coisas podem ter um começo e um fim. Eu entrei livremente para o Partido Socialista, saio livremente do Partido Socialista. Não é nenhum constrangimento. Agora, o que é certo é que saio de consciência tranquila por 2 razões. Primeiro, porque entendo que o aparelho partidário me dispensou. E tenho razões objetivas para pensar assim. Não sei se tenho razão ou não, mas tenho razões objetivas, já com algum tempo a esta parte. E depois, também tenho a consciência de que enquanto estive, fiz tudo o que podia e sabia de melhor. Se foi bom ou não,
outros o julguem. Portanto, para as pessoas perceberem de uma forma também mais ou menos rápida, se assim pode ser, o movimento independente Pensar Cerveira assenta os seus pilares em alguns objetivos, em algum desafio, o que é que Vila Nova de Cerveira ainda precisa, assim, algumas ideias concretas. Bem, é evidente que nós, como um movimento independente que é, e como um movimento em criação, que está em consolidação, é diferente dos partidos. Os partidos têm um programa, têm uma estratégia mais ou menos comum e depois aplicá-la. No caso dos movimentos ditos independentes ou dos movimentos cívicos, como se lhe queira chamar, porque isto de ser movimentos independentes parece que incomoda muita gente. Eu vou-lhe dizer, permita-me que faça aqui uma parte, estou convencido que se cá estivermos daqui a 4 anos, muita desta gente que hoje critica estes movimentos independentes vão estar deste lado. Mas, portanto, retomando a conversa, eu diria que, portanto, nestes movimentos é diferente. Primeiro, criou-se a dinâmica, tem que se reunir as pessoas, ouvir um grande leque de pessoas, porque há muitas sensibilidades, como já anteriormente dissemos, há sensibilidades de um extremo ao outro, portanto, depois temos que saber harmonizar tudo isto. Com todos os contributos que as pessoas queiram e possam dar, é que nós vamos constituir a nossa base. Mas o objetivo é a senda do desenvolvimento que Cerveira tem estado. Assim, eu, pessoalmente, tenho as minhas ideias e eu digo-lhe que nós nunca devemos cortar radicalmente com o passado. O passado que tanto seja o passado recente como o passado mais passado. Tem coisas boas, terá outras menos boas. Mas em Cerveira tem sido feito, no passado recente, muitas coisas boas. É óbvio, é visível e é inegável. Portanto, e nós não queremos renegar, nem queremos renegar o passado, nem queremos um corte radical com o passado. Portanto, queremos continuar a fazer bem por Vila Nova de Cerveira. Portanto, e há aqui algumas coisas que eu acho que este próximo mandato terá que... Não tanto obras físicas, não é? Exatamente. Mais as pessoas. Há duas coisas fundamentais. É que, na minha opinião, temos que recentrar a gestão autárquica nas pessoas. Porque o poder autárquico foi concebido para as pessoas. Foi a gênese do poder autárquico, foram as pessoas. Portanto, temos que recentrar, de certa forma, até pelas condições atuais, nas pessoas. E depois, face aos condicionalismos socioeconómicos, a coesão social vai ser a grande batalha dos próximos 4 anos. Pronto, e é por aí que temos. As grandes obras vão ter que esperar, se calhar, alguns bons anos, não quer dizer que não se possam fazer. Mas Vila Nova de Cerveira está bem apetrechado, se assim se pode dizer. Vila Nova de Cerveira, felizmente, está já muito bem apetrechado em termos de equipamentos, em termos de infraestruturas, em termos de vias rodoviárias. Portanto, vamos virar-nos mais para as pessoas. Há algumas outras coisas que depois, outras ideias que temos, mas que estou a ver que o tempo que está a ficar é curto. Exatamente, mas que também o programa ao longo, mas pode, assim, numa ou duas soltas, assim, para também definir. Há uma outra coisa que é importante para Vila Nova de Cerveira, é que Vila Nova de Cerveira tem que continuar, portanto, a ser um concelho ambientalmente sustentável em todas as suas vertentes. Temos que promover um concelho ambientalmente sustentável em todas as suas vertentes. E depois temos um capital enorme que Vila Nova de Cerveira conquistou e que não podemos de forma alguma desperdiçar. Temos que o enquadrar nos constrangimentos económicos, mas é que Vila Nova de Cerveira é a Vila das Artes. E nós não podemos perder esse capital. Quer de imagem de marca, quer de atratividade, de tudo isso. Portanto, isso são algumas das vertentes que nós temos que desenvolver e que dar atenção. Fernando Nogueira, portanto, já aqui manifestou então todos o que lhe vai na alma, se assim se pode dizer, relativamente a este novo movimento Pensar Cerveira, do qual então encabeça. Espera que esta entrevista então também clarifique muita gente. Eu espero que sim, que de qualquer forma estou sempre a dispor para a rádio ou para os cerveirenses, para quem quer que seja, para
quer pessoalmente, quer através dos mecanismos que iremos criar, poder esclarecer e poder tirar dúvidas, porque esta história, como já foi dito há algum tempo, provavelmente daria aqui um bom livro. Quando houver tempo para isso, pode até dar. E agora espera escrever um capítulo final. E digo isto com toda a frontalidade, com toda a franqueza. Assumo que o percurso não foi fácil para ninguém, até aqui, com alguns erros de todas as partes, mais de uns que de outros, com certeza, e que neste percurso, às vezes, dizemos coisas a quente que não devíamos dizer, depois, passado algum tempo, porque é que eu usei aquela expressão, porque é que eu disse? Não havia necessidade nenhuma, como diria o Herman, não havia necessidade. O que é certo é que depois de ditas, depois as coisas às vezes estão ditas, não é? Por isso daí que às vezes é necessário deixar arrefecer um pouco o ambiente para podermos ter uma posição absoluta sobre as coisas. Fernando Nogueira, então candidato pelo Pensar Cerveira, obrigada pela entrevista. Se me permite, disse-me só mais para terminar. Eu queria costumo dizer isto e é verdade. Eu, neste momento, sou candidato a candidato, porque os movimentos só têm uma candidatura quando ela formalmente se concretizar em termos administrativos, ou seja, tem que ser validada pelo Tribunal. Enquanto os partidos não têm esse problema, os movimentos independentes têm este problema, vão ter que a validar administrativamente e só a partir daí é que formalmente será candidato. Fica então também esse esclarecimento. Muito obrigada mais uma vez. O programa especial Autárquicas regressa então para a semana com uma visita até Melgaço, nomeadamente ao PSD.